E para falar deste assunto, nós estamos aqui na Farsul com ele, o economista Antônio da Luz, para dizer para a gente de que forma esses números que surpreendem a todos, existe o que aí, de que forma pode explicar para o telespectador, para ele entender de que forma, mesmo com uma safra recorde, os produtores acabam continuando reclamando da situação financeira, que é esse o cenário do nosso estado. Boa tarde. Boa tarde. Olha, eu tenho uma metáfora que eu gosto muito, que serve bem para o caso. Para eu medir a minha pressão arterial, eu não posso usar um termômetro. Da mesma forma que eu não posso usar um aparelho para medir pressão para tentar saber se eu estou com febre ou não estou com febre. A mesma coisa se dá nessa relação de safra cheia e bolso vazio. Uma safra recorde de um lado e rentabilidades baixíssimas de outro. Isso não tem nenhuma razão de por que não acontecer. Porque uma safra recorde significa que a gente produziu muito. O volume é grande. Só que para o produtor, não é o volume só que importa. Importa também o preço e importa também os custos. Para o produtor, o que interessa é o que sobra entre receita e o custo de produção. O que aconteceu? A safra aumentou 18%. Um enorme aumento de um volume. Mas os preços caíram 24%. Então, apesar do aumento do volume, esse volume foi vendido a um preço bem mais baixo. E a receita do produtor em relação ao ano anterior caiu. Como se isso por si só não bastasse, nós, por conta dessa instabilidade cambial, nós plantamos a safra 2017 a mais cara da história, por conta da taxa de câmbio em especial. Então nós tivemos um aumento nos custos e uma redução da receita, apesar do volume maior, porque os preços caíram. Então nós temos um volume de safra muito grande, que é espetacular para a economia, porque para eu produzir mais, eu comprei mais adubo, ativei a indústria de fertilizantes, ativei os serviços de venda de fertilizantes, eu comprei mais agroquímicos, enfim, impactei a indústria química, os serviços de venda, as lojas locais, a indústria metalmecânica, máquinas agrícolas, equipamentos eletrônicos, frete, tudo mais cresceu por conta de uma safra maior. Então, para a economia, para a geração de empregos, para a geração de impostos, para a PIB, a safra foi maravilhosa. Agora, para o produtor, ela foi uma safra ruim, porque ela foi vendida a preços muito baixos e foi plantada a um custo muito alto. Por isso que a gente usa metaforicamente a frase: este ano é um ano de safra cheia, mas de bolso vazio. Muito bom para a economia, mas muito ruim para o produtor. Às vezes as pessoas acham que é tudo uma coisa só. Quando as pessoas acham que uma safra cheia necessariamente é uma safra super rentável, ela está usando um termômetro para medir uma pressão arterial. É absolutamente equivocado usar só o volume para saber se a safra foi boa ou foi ruim. Nós tivemos safras de volume baixo com rentabilidade alta e nós tivemos e estamos tendo de novo uma safra de volume alto e rentabilidade baixa. Às vezes acontece de o volume ser bom e a rentabilidade ser boa, às vezes a safra é ruim e a rentabilidade é ruim. Qualquer coisa pode acontecer, porque elas não andam juntas necessariamente. O ideal para o produtor seria que esses números fossem, ou melhor, essa safra de bolso vazio pudesse ser revertida. Há como reverter? Olha, para 2018 a gente tem uma expectativa de que, bom, em primeiro lugar, não devemos ter o volume que tivemos nesse ano. Esse ano foi um ano onde tudo deu certo, onde São Pedro colaborou perfeitamente, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro. Isso não deve se repetir. A gente não deve ter os níveis que nós tivemos de produtividade do ano de 2017, vê-los no ano de 2018. E os preços, nós ainda temos muitas incertezas, sobretudo em relação à taxa de câmbio. É bem verdade que os preços internacionais estão num compasso de melhora. Entretanto, nós estamos com uma taxa de câmbio progressivamente em queda. Então, à medida que o tempo vai passando, nós vamos tendo taxas de câmbio cada vez menores. E isso influencia os nossos preços em reais. Então, nós não estamos esperando para o ano que vem uma melhoria significativa dos preços e nós não estamos vendo os custos de produção terem uma queda proporcional ao que cai o câmbio. Então, nós
estamos vendo um 2018 muito parecido com 2017 em termos de rentabilidade. Esperamos que um pouco melhor, mas nós não esperamos uma melhoria em relação uma melhoria significativa em relação ao ano de 2017, a menos que alguma coisa aconteça, uma perda de safra, alguma coisa nesse sentido que possa mudar o cenário. Do contrário, não vemos uma melhora significativa. Pensando na realidade de Cachoeira do Sul, de onde temos a nossa sede, o arroz vem dando espaço cada vez mais para a soja. O senhor vê isso como ponto positivo, já que os produtores estão cada vez mais deixando a cultura do arroz por conta das dívidas? Olha, eu sou economista. O que pensa um economista? Que toda unidade de produção tem que gerar lucro. Então, se eu tenho uma unidade produtiva que não está me gerando lucro, mas me pode gerar lucro com uma outra alternativa de produção, eu devo partir para ela. Ah, mas eu não sei fazer, o que eu sei fazer é isso. Bom, a gente tem que se adaptar, né? Se adaptar faz parte do sistema capitalista. Lá em Cachoeira do Sul, nós vemos produtores excelentes. Nós vemos produtores que, como lavoura, são espetaculares, mas algumas áreas são de risco, porque tem um rio imenso. Então, que alaga, que enche eventualmente, às vezes não é nem só pelo clima, às vezes pelas barragens que tem lá da produção de energia elétrica. E os produtores são simplesmente, muitas vezes, vítimas de uma operação que eles não têm o mínimo controle. Estas áreas de maior risco, elas naturalmente estão indo para outras produções, o que é correto. Entretanto, os produtores lá em Cachoeira, eles estão se adaptando com uma rapidez que atende o mercado, mas eles carregam passivos de anos anteriores bastante significativos. E isto nós não vamos resolver numa safra. Isso é ao longo de muitas safras para poder resolver essa questão do endividamento, que é um problema muito grave, mas que não é só de Cachoeira do Sul, é um problema do arroz de maneira geral. Deixar o espaço às coxilhas, onde tradicionalmente vinha se criando gado, para cultivar soja é uma boa aposta, já que o senhor diz que fala aqui como economista? Olha, nós temos às vezes na pecuária uma rentabilidade tão alta quanto a soja. Depende do quão acertado é aquela unidade produtiva para produzir aquela finalidade. Eu acho que não é coxilha, não é várzea, não é porque é várzea que eu não posso plantar soja, não é porque é coxilha que eu tenho que plantar soja. Eu tenho que olhar dentro da minha unidade produtiva. Eu tenho que ter uma cabeça aberta e uma tecnicidade minha como produtor, mas também do meu agrônomo, do meu veterinário, para encontrar na minha unidade de produção aquilo que melhor se adapta. Então, o que vale para um pode para o vizinho não valer. O que é importante, a gente tem que estar sempre aberto para as mudanças. Estamos vivendo um cenário muito apertado. Quando as coisas estão bem, quando as coisas estão folgadas, a gente pode se dar ao luxo de produzir aquilo que a gente gosta ou aquilo que a gente sabe fazer melhor. Quando não é esse cenário, às vezes é exigido da gente mudanças. No caso do arroz, particularmente, eu acho que a esses níveis de produção, nós não devemos assumir riscos que muitas vezes nós assumimos. Só quem está ganhando com essa produção de arroz de Cachoeira do Sul nesses volumes é o Estado, é a economia, são os impostos. O arrozeiro não está valendo a pena para ele isso. Então está na hora de repensar. Safra recorde, você falou que em 2018 os números devem baixar. Isso é bom economicamente, já que o valor da saca deve ser um pouco mais valorizado. Aí vai depender muito do produto, né? Arroz, estamos falando de arroz, sim, esta é uma tendência. Se reduzirmos a produção aí uns 10%, é bem possível que a gente tenha uma melhora nos níveis de preço. Agora, a soja é uma cotação internacional, então não vai fazer tanta diferença. O fato é que nós estamos com rentabilidades muito baixas, estamos pressionados pelos custos de produção, os preços eles estão ainda muito baixos, e nós não podemos, neste momento, esperar uma melhoria significativa em nenhum grão. Então, a nossa sugestão para os produtores é estejam preparados para o pior cenário, porque estar preparado para o melhor é fácil. A gente tem que estar preparado para o pior. Não vamos esperar melhorias. Se elas vierem, ótimo. Nós estando preparados para o cenário ruim, o bom a gente tira de letra. Muito obrigada, então, por todas as informações. Nós que agradecemos a oportunidade e estamos sempre à disposição.